Muito boa noite. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixam viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. E voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que estamos esfoimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Meus irmãos, que história! Eu não sei se você está seguindo a emoção da história, o espírito da história. Mas 4 leprosos, desesperados da vida, tomam uma decisão. Leproso desesperado da vida é meio que pleonasmo, porque a situação dos leprosos não era muito boa. Aliás, essa lepra aqui não tem muito a ver com alguns dizem, com essa hanseníase moderna que conhecemos aqui. Mas se alguém for acometido de hanseníase hoje,
existem médicos especializados, existem locais especializados, existem remédios, tratamentos especializados, humanidade em relação a isso. Até algum tempo atrás não era bem assim. Pessoas foram separadas das suas famílias, pessoas perderam contato com mães e pais e irmãos, num passado não muito distante, aqui mesmo na Amazônia e aqui mesmo no Acre. Se até pouco tempo atrás o tratamento dado aos leprosos era meio cruel, imagine, meus irmãos, nos tempos do Velho Testamento. Essa lepra aqui, alguns estudiosos judaicos dizem que ela tinha a ver com fofoca. A pessoa pegou essa daqui porque falava demais, porque tinha a língua grande. E eu conheço muitos fofoqueiros. E eu penso neles e eu digo, graças a Deus, que essa lepra das antigas não está valendo. Graças a Deus que esse castigo não está valendo. Mas a situação era meio difícil. A pessoa era isolada do arraial. Ele não podia, se houvesse alguma esperança, ele ia tentar se tratar mais longe das pessoas. Ele era expulso da sua própria casa, algumas coisas eram queimadas, ele vivia numa situação complicada. Os leprosos viviam fora da cidade. Você lembra que eles não tinham contato com as pessoas, ninguém tocava neles. Jesus quebra esses paradigmas, Jesus toca nos leprosos. Você lembra do leproso fora da cidade que gritou, Jesus, né? Tem misericórdia de mim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A situação dos leprosos era muito difícil. Eles não tinham amigos, eles não tinham uma relação familiar, um convívio familiar, eles não tinham dinheiro, eles não tinham muita esperança, eles eram os leprosos isolados. Então, 4 homens leprosos, na entrada da porta da cidade, porque é assim, não vão entrar na cidade, e eles dizem, rapaz, é o seguinte, pior do que está, não fica. E o contexto daquela situação é mais ou menos o seguinte, o exército sírio armou um cerco, ele está bem perto da cidade. A cidade está com o coração na mão, porque quando os sírios vêm, eles vêm com muito ódio e eles vêm com muitos homens. Houve épocas de centenas de milhares de soldados sírios virem atacar Israel. Então, a cidade está com o coração na mão. Além do mais, está havendo uma grande fome. As pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede, as pessoas estão sem dinheiro, elas estão desesperadas porque o exército dos sírios está fora da cidade. Então imagina, aqui está a cidade com seus muros e as pessoas inquietas dentro delas. Ali, não muito longe, estão os sírios prontos para atacar. E aqui estão os leprosos. E eles dizem assim, rapaz, é o seguinte, a gente já está morto mesmo. A gente não tem nada. Então vamos no exército dos sírios. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Vamos pedir comida lá. Se eles derem comida, beleza. Se eles matarem a gente, tanto faz. Se eles não derem comida, vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos pelo menos vamos dar um rolé. O rolezinho dos leprosos no exército dos sírios. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, deixa eu te contar umas histórias que aconteceram antes. Época do rei Acabe. A coisa não está boa. Olha comigo, capítulo 6, versículo 24. Depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Samaria é a capital de Israel. É uma capital depravada, você sabe disso, porque a capital conservadora é Jerusalém, lá em Judá, mas houve uma divisão no reino. Aqui é o reino do norte.
É uma capital depravada, uma capital que adora Baal, uma capital decaída, um povo desviado, provavelmente com poucos remanescentes. O profeta da época é Eliseu. Aí diz assim em versículo 25: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram. Sitiar é fazer aquele cerco, aquele estado de sítio. Ninguém entra, ninguém sai até a gente atacar. A ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Quantos ciclos? 80, cabeça de um jumento. Não tem muita coisa na cabeça de um jumento. 80 ciclos de prata. E um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Você deve estar perguntando assim: mas qual é a relação de cocô de pomba com cabeça de jumento? Que eu não entendo essa receita, nem Masterchef explica. Provavelmente o esterco de pomba para substituir o sal. Provavelmente. Nem sal tem. Quando acaba o sal, tá ruim, né? Quando acaba o sal, tá muito ruim. Se você achar que não funciona como sal, então experimenta. Experimenta colocar na comida. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? O rei faz piadinha com a fome do povo. É claro que ele não está passando fome, ele tem até como manter os cavalos dele. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos. Vai piorando, né? E amanhã comeremos o meu. Isto é uma mulher de criatividade maléfica. Rapaz, é o seguinte: nem está com fome. Esse teu menino dá um filé, esse meu também. Então vamos passar eles na chapa, no forno, qualquer coisa. Mas vamos bater para o ímpar, para ver quem vai primeiro, e amanhã vai o outro. Só que ela, muito esperta, escondeu o dela. No outro dia disse: agora vamos assar o teu menino. Não sei cadê o menino, esse menino é medonho, esse menino sumiu. Ai, Deus. Cozemos o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu outro dia: dai o teu filho para que o comamos. Que cena, gente. Aonde o desvio pode levar, não é? Aonde o desvio pode levar. Ela o escondeu. O rei, tendo ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Esse pano de saco talvez seja uma humilhação, quem sabe uma busca de algum arrependimento, ou no Senhor, nos outros deuses. Tem uma coisa muito estranha acontecendo com ele. Mas ele não está arrependido de todos os desvios. Ele acha que o que está acontecendo é culpa de Eliseu e culpa de Deus. E ele diz assim: eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Eu vou arrancar. Olha comigo, versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor?
ele está blasfemando. Essa família aqui vai ter um fim trágico. Eles são blasfemos. Eles não são só desviados. Eles são blasfemos. Ele está blasfemando contra Jeová. O que eu podia esperar mais dele? É isso. Esse mal vem dele. Ele é o culpado. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Quanto é um alqueire, gente? Um saco. Vamos pensar aqui, uma medida, né? Um saco de farinha por um ciclo. Quanto era a cabeça do jumento? Agora um saco de farinha é um ciclo. Farinha. Sempre tem um negócio da farinha, né? Quando tem farinha, vai bem. Não pode faltar farinha. Amanhã, um saco de farinha por um ciclo e 2 de cevada. Gente, cevada. O povo daquela região gosta de cevada. Cevada de onde vem a cerveja, ou o vinho de cevada dos egípcios, o pão de cevada. E 2 alqueires de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que Eliseu está dizendo é meio absurdo. Lembre, Eliseu é o homem que tem a porção dobrada de Elias. Tudo em Eliseu é exagerado. É porção dobrada de Elias. Os milagres de Elias, você pega isso e dobra. Alguém mandou matar Eliseu. Eliseu já sabe. Diz, o cara vai chegar aqui, vai entrar por essa porta. E o rei vem atrás. Eliseu é profeta de verdade, super concentrado no que faz. É poder puro. O rei do país vizinho se reúne para armar um ataque contra Israel. Eliseu sabe. Esse sim é profeta, né? Não é aqueles caras que ficam dizendo: eis que te digo, eis que te digo. Tem uma irmã aqui que me falou que uma jovem estava em casa estudando para o Enem, para o vestibular, no seu computador. Aí chega uma profetisa com o rabo do olho, viu o computador ligado, viu que ela estava estudando para o Enem, né? Aí já foi profetizando: olha, logo em breve o Senhor terá uma boa notícia para a tua vida. Esse povo é palhaço. Esse povo é enrolão. Eliseu não. Ele diz: olha, vai chegar um cara aqui, tal hora, atrás dele vem o rei, e é assim, assim e assim. Aliás, eu tenho um antídoto contra profeta descarado. Ninguém me engana com esse negócio. Deus mandou te dizer que aquela bênção que tu estás esperando vai se cumprir. Se alguém me atacasse dessa maneira imoral, eu faria 2 perguntas, olhando no olho. A primeira delas é: o que é que eu estou esperando? Peguei pesado agora, não foi? Aquela bênção é um termo genérico. Qualquer pessoa pode. Todo mundo está esperando alguma coisa, é ou não é? Então olha aqui no meu olho e fala: o que é que eu estou esperando? Qual é esse meu grande desejo? E depois de você me dizer essa, aí me diga quando vai se cumprir. Se não, saia da minha frente. Por favor. Por favor. É bom para nós dois, né? Saia da minha frente. Eliseu não é esse profeta genérico que diz: vai chegar o cara aqui e o rei vem atrás dele. E o rei já chega baixando o nível. É culpa de Jeová. O que eu podia esperar dele? Eliseu então faz uma profecia chocante. Se você levar em conta que é tempo de fome, que as mães estão comendo o filho na chapa. É tempo difícil, o pessoal está comendo cocô de pomba no lugar de sal. O pessoal está comendo cabeça de jumento. Nessa hora toda a frescura se acaba, porque a fome é a fome, né? Não tem aqueles meninos, né? Ai, não como isso. Ai, não como não sei o quê. Tá bom, dá 4 dias de fome nele, ele come pedra, né? É ou não é? Ele come qualquer coisa. Nessa hora o lundu, o pantim, qualquer coisa se acaba aqui.
é fome. Fome é brabo, né? Então, Eliseu diz, olha, amanhã, gente, um saco de farinha é um ciclo. Se você comparar cabeça de jumento por 80 ciclos, e agora 2 sacos de cevada por um ciclo, um saco de farinha por um ciclo, o que Eliseu está dizendo é muito absurdo. Mas para as pessoas que temem ao Senhor, elas sabem que ele é um profeta do Senhor. Elas já viram ele dizer coisas incríveis, elas já viram ele fazer coisas incríveis, inclusive a cura do general Naamã, cura de um leproso, era para calar todo mundo, né? Aí um incrédulo gaiato, né? Diz assim, capítulo 7, versículo 2. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Isso é uma profecia fatídica, né? O cara, rapaz, presta atenção, se Deus abrisse os céus hoje, não dava para acontecer isso que você está dizendo. Não faz sentido. Cabeça de jumento, 80 ciclos. Saco de farinha, ninguém tem. Nem o rei tem. Saco de farinha está valendo mais que caviar, e você está dizendo que vai ser um ciclo. É tipo a gente anunciar o saco de farinha por R$1 ou coisa parecida, né? Nem que Deus abra os céus. E aí Eliseu faz o vaticínio, né? Isso ocorrerá, mas tu não verás. Essa é clássica, né? Isso parece uma profetada. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Isso é esquisito, porque o cara deve ficar perguntando assim, mas como? Se todo mundo vai comer, eu já não acredito que vai acontecer. Você está dizendo que todo mundo vai comer e eu não? Agora ficou mais estranho. O que isso tem a ver com os leprosos? Por que estamos falando dos leprosos? Porque eles estão no meio de uma confusão que vai acontecer. Aliás, no meio de um evento que vai mudar toda a história. O exército de Israel não tem condição de vencer os sírios. É um exército fraco e com fome. E os sírios estão acampados e eles têm muita comida. E os leprosos estão dizendo, se a gente entrar nessas, mesmo que a gente entrasse aí, não tem comida. Aqui onde nós estamos não tem comida. Vamos lá nos sírios. Vai que cola, né? Vamos lá pedir comida. Porém, quando eles se aproximavam, Deus fez uma coisa incrível. Não é a primeira vez que Deus vai aprontar com os sírios. Deus fez pegadinhas incríveis com os exércitos inimigos de Israel. O exército estava lá, pronto para atacar Israel. Talvez seja a última noite que eles vão dormir antes de atacar. E de repente eles ouvem um barulho. Olha comigo, capítulo 7, versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Sírio ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha, eu nunca duvido do que Deus vai fazer, nem quando vai fazer. E os métodos de Deus não tem nada a ver comigo. Não cabe a mim explicar os métodos. Os métodos não precisam ser sobrenaturais, porque Deus também é Senhor dos métodos naturais. Lembra, Gideão? O método foi 300 cântaros de barro quebrados em sequência e gritos e tocha. Foi o suficiente para o coração do exército inimigo desmaiar.
Que método Deus usou aqui para fazer os sírios ouvirem esse som? Eu não sei. Mas o barulho que eles ouviram foi tão grande que eles disseram: olha, está vindo aí vários exércitos, Israel, os heteus, os egípcios, e nós não temos a menor chance. Como resultado disso, eles ficaram com tanto medo que eles fugiram e deixaram tudo. Deixaram os cavalos, deixaram armas, deixaram prata, deixaram ouro e deixaram muita comida. Aí os leprosos, que estão pensando assim em pedir alguma coisa, uma comida, para ver se serão abrigados, quando ele chega lá no acampamento dos sírios, eles não veem ninguém. Não veem ninguém. E tem uma tenda vazia. Aí eles entraram na tenda. Quantos leprosos são? Quanto? 4. Eles entraram na tenda, comeram. Eles não têm nada a perder. Não tem aquele papo assim: se os sírios atirarem na gente, se pegarem a gente aqui, se matarem. Eles não têm nada, absolutamente nada a perder. Eles comem, bebem, palitam os dentes, comem mais, arrotam, né? Normal, e não ouvem ninguém. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas. Imagine a alegria desses leprosos. Rapaz, que roupa da hora, eu acho que eu vou levar para mim, né? Estão comendo, estão bebendo, estão vestindo. Aí escondem essas roupas em algum lugar. Eles nem percebem o que aconteceu. Eles acham que só aquela tenda está vazia. Devem esconder comida também. Se eles são espertos, eles esconderam, igual onça, né? Se são espertos, esconderam comida. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram mais coisa, pegaram ouro, pegaram roupa, esconderam. Perceberam que o acampamento dos sírios estava vazio. E veja o que aconteceu. Veio um sentimento de culpa sobre os leprosos. A questão é assim: se você fosse como aqueles leprosos, você ia comer muito ou pouco? Muito, né? Se você se conhece, Claudomir eu conheço. Claudomir é a primeira divisão, é Série A, né? Claudomir sabe o que está dizendo. Eu fui rebaixado, agora sou Série C, já não tenho mais, eu não sou mais dessa fase, né? Mas se você visse ouro e prata e roupa, você ia pegar muito ou pouco? Você no lugar dos leprosos, você ia pegar o que você pudesse. Mas agora, quando eles voltam, tem um sentimento de culpa terrível, porque eles estão pensando em quem? Na cidade que está morrendo de fome. E naquele momento, eles amaram as pessoas da sua cidade. Naquele momento, eles amaram o rei. Talvez esses leprosos foram desprezados por muito tempo. E era natural, ninguém tinha contato com os leprosos, ninguém se aproximava deles. Mas agora ninguém está numa condição melhor do que os leprosos. Ninguém está comendo melhor. Ninguém está mais farto, mais folgado. Ninguém está mais feliz, ninguém está mais rico do que os leprosos. Nem o rei. Ninguém está mais tranquilo do que os leprosos. Lá na cidade está todo mundo com o coração na mão. Mas aqui no arraial dos sírios, que fugiram, porque Deus mandou tipo um som de helicóptero no arraial, e eles pensaram que eram muitos exércitos e fugiram.
E os leprosos têm complexo de culpa. E por que eles têm o sentimento de culpa? Porque eles pensam assim: não é justo que nós não avisemos as pessoas. Não é possível que a gente tenha o coração tão duro, mesmo a gente sendo leproso, mesmo a gente sendo excluído da comunidade. Não é possível. Olha, se der o amanhecer e a gente não avisar as pessoas, nós somos tidos por culpados. E aí, eles vão e anunciam. Meus irmãos, isso faz a gente pensar de que um dia, em relação ao Evangelho, nós fomos como aqueles leprosos. As coisas que Deus diz sobre o nosso passado são horríveis. Filhos da ira, alheios às alianças, inimigos de Deus. E não é pelas coisas que a gente fazia. É como diz Efésios 2, né? Não é nem pelo que você faz, é por natureza. Nós éramos pecadores, não é porque pecávamos. Nós pecávamos porque éramos pecadores, é o contrário. Diz o livro de Efésios capítulo 2 que éramos por natureza filhos da ira. Como também o resto, como também os demais. Todo mundo, não escapa absolutamente ninguém. Todos pecaram, eles estão destituídos, estão mortos nos seus delitos e pecados. Estão destituídos, carentes, separados da glória de Deus. Aí um dia, Deus, por sua graça, porque nossa alma também tinha muita fome da palavra de Deus, e Deus, por sua graça, nos deu comida, nos deu o pão da vida. Eu sou o pão da vida, Jesus disse, né? Ele nos deu o pão da vida. Jesus disse: se alguém beber da água que eu lhe der, jamais terá sede eternamente. Então a gente comeu, a gente se esbaldou, a gente conheceu Jesus, a gente arrotou espiritualmente, até se orgulhou: nós somos de Deus, somos o povo de Deus, eita! Somos os escolhidos, e temos o Espírito Santo, e somos a igreja, somos a noiva, e coluna, e baluarte da verdade, é o exército de Deus, e tem aí os ímpios, e tem o mundo. E a maioria de nós, por nenhum momento, se sentiu nem de leve culpado, porque tem muita gente com fome. A questão aqui, meus irmãos, havia um povo com fome, e havia uns leprosos que sabiam onde tinha comida. O que eles tinham que fazer era somente avisar. Só isso. Eles poderiam não ter se importado. Eles poderiam dizer: rapaz, vamos pegar essa grana, vamos para outros países, vamos dar um rolê por aí. Esse pessoal sempre tratou mal a gente mesmo, deixa eles morrerem de fome lá, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Mas do contrário, eles dizem: não, nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Naquele arraial, meus queridos, não havia voz de ninguém. Mas tinha cavalos e jumentos. E as tendas com comida para exércitos. Roupas e ouro e tudo mais. Agora eles vão avisar na cidade. Agora, preste atenção. Quando você está na condição do leproso, porque o leproso, olhando para a sua condição, ele pensa assim: eu não sou muita coisa. Para ter se convertido, você tem que ter admitido: eu não sou muita coisa, eu sou um pecador, preciso de Jesus. Mas agora você sabe que há pessoas também precisando de Jesus, e você vai dizer para elas. E elas necessariamente não vão achar legal o que você diga para elas. Porque quando os leprosos chegaram na cidade, eles foram recebidos com desconfiança. Os porteiros e o rei não disseram: poxa, que leprosos legais, como eles são preocupados com a gente.
Deus abençoe vocês. Não, não, não. Eles acham que esses leprosos são parte de um plano do exército inimigo. Você não fique bolado quando pessoas se irritarem com a mensagem do evangelho. É o efeito do pecado. Lá dentro da cidade, a fome tinha seus efeitos. Mulher matando menino para comer na brasa. Reis que não raciocinam mais direito. Pessoas que não raciocinam direito. É normal que eles tenham as suas desconfianças, assim como é normal que o mundo tenha resistência quando você falar do evangelho. Queridos, depois de muita desconfiança, alguém diz assim, vamos dar um voto de confiança aí. Porque o rei já deixou claro, não, isso aí é um plano. Eles querem que a gente vá lá, aí eles matam a gente. Estou fora. Mas alguém diz, não, vamos dar um voto de confiança. Envia aí uns poucos homens, uns 5 homens. E chegando lá, viram que o caminho estava cheio de vestes e armas. E, obviamente, comidas. Aí eles voltam e anunciam para o rei. Você deve estar pensando assim, bom, vai se cumprir a profecia de Eliseu. Vai ter muita comida. Um saco de farinha por um ciclo agora. Bem diferente da cabeça de jumento por 80 ciclos. Vai se cumprir a profecia de Eliseu. E aquele cara que duvidou da profecia, o que vai acontecer com ele? Porque veio um veredito sobre ele. Qual foi? Tu verás, mas não comerás. Legal isso. Isso é para o cara ficar com medo. Eis que te digo, tu verás, mas não comerás. Quem sabe o que aconteceu com ele? Levanta a mão aqui. Ok. 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu vou dizer o que aconteceu com ele. Olha comigo, capítulo 7, versículo 16, diz assim: então saiu o povo, saqueou o arraial dos Sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda do posto, dera o rei a guarda da porta ao capitão, aquele, né, cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta. Você já viu milhares de pessoas com fome, correndo atrás de comida? Eu já vi. Não é nada bonito. Existe uma companhia no Brasil, não tem muito por aqui, não sei se tem, chama-se Cibrazen, Companhia Brasileira de Alimentos. Imagine quadras cobertas desse formato que a gente conhece, de telhas de alumínio. Imagine quadras gigantescas cobertas e dentro dela sacos de farinha, arroz, feijão, milho. É uma coisa do governo, é armazenamento de alimento. Agora imagine 3.000 homens com picaretas abrindo, porque essa cobertura da Cibrazen às vezes vão até o chão. É um arco. Imagine 3.000 pessoas com picaretas rasgando esse alumínio atrás de comida e abrindo aquilo lá, e de repente tem grãos, cereais e óleo, manteiga, sardinha. O ser humano com fome é irracional. O ser humano com fome é irracional. O que aconteceu com o capitão que duvidou da profecia? O que aconteceu? Foi atropelado, foi pisoteado. Tu verás, mas tu não comerás. O povo atropelou na porta e ele
ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. E você sabe a profecia, né? Ele diz, ainda que o céu se abrisse, isso não seria possível. Agora preste atenção, nós somos os leprosos. O que é que esses leprosos fizeram para ter esse privilégio? Nada. Foi pura graça de Deus. Encontraram um banquete. E o sentimento que lhes veio naquele dia foi: nós precisamos contar às pessoas. Nós precisamos dizer. Eles poderiam ter ido embora e a cidade de Samaria teria morrido de fome e de terror psicológico, sem saber que o exército dos sírios já tinha ido embora. Mas eles disseram: nós vamos nos sentir culpados se nós fizermos isso. Vamos lá e vamos contar. Às vezes, meus irmãos, nós nos acomodamos na nossa fé. Nós conhecemos Jesus, o pão da vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O número de gente que está indo para a perdição eterna é muito grande. É muito grande. Existe uma matemática da eternidade. Jesus disse: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela. São muitos. Então não existe uma população convertida, não existe esse negócio de salvar o mundo, não existe o Brasil é do Senhor Jesus. Os que se perdem são muitos. É assim que funciona. O número dos que se perdem é muito maior do que o número dos que se salvam. Na parábola do semeador, os 4 solos, 4 tipos, 4 corações que recebem a palavra, 3 se perdem. Então, na melhor das hipóteses, para cada 4 pessoas, apenas um, na melhor, não estou nem falando na pior. Para cada pessoa, né, 4 pessoas que existem, para cada 4 pessoas a quem o evangelho é anunciado, para cada 4, apenas um, na melhor das hipóteses, vai reagir positivamente. Quando nós não pensamos na situação do mundo, nós nos tornamos frios, acomodados, insensíveis. Nossa lógica é mais ou menos assim: eu sou de Jesus e pronto. E o mundo não me interessa. Você já chegou nesse nível em que eu estou salvo mesmo? Me lembro de um amigo meu que estava ficando muito gordo, mas tipo, muito gordo, parecendo a lua. E alguém disse: cara, tu tá muito gordo. Ele falou: eu já casei. Então, às vezes o crente pensa assim: eu já estou salvo mesmo, né? Eu já estou bem, então deixa aí o pessoal se perder. Você pode dar pão para os famintos. Sim, você pode falar do evangelho. Essa é uma maneira de ajudar os famintos. Você pode falar do evangelho. Talvez você não seja tão articulado para falar o evangelho. Fale o que você souber do evangelho. Você pode dar Bíblia aos seus amigos, literatura cristã aos seus amigos. Você pode orar pelos seus amigos. Você pode convidar pessoas a ouvirem a palavra. Uma das coisas revolucionárias que podemos fazer, convidar pessoas. Mas não seja insensível. Seus amigos estão morrendo. Seus familiares estão morrendo espiritualmente. E quando eles morrem sem Cristo, eles estão indo para o inferno, eles estão indo para a perdição eterna. E nós não nos incomodamos com isso. Não estamos nem aí. E está na hora de voltar à lucidez
e pensar: Deus me colocou nesse mundo como luz. Eu sei onde tem pão. Eu sei onde tem água. Eu experimentei a água da vida. Eu não posso ficar insensível a pessoas que estão morrendo. E essas pessoas podem me tratar mal quando eu falar do evangelho para elas. Porque os leprosos foram maltratados. Vocês são mentirosos. Vocês são parte de um plano dos sírios. Até que alguém despertou e acreditou. Sempre vai ter alguém para despertar espiritualmente e acreditar. Não seja insensível. Ame as pessoas. Uma das maiores provas de amor que podemos dar às pessoas, talvez a maior, é comunicar o evangelho. Jesus Cristo uma vez viu uma multidão. E a Bíblia diz: Jesus compadeceu-se delas, das pessoas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Uma vez eu estava num sobrado, numa cidade do Ceará, cidade de Icó, e de cima do sobrado eu vi uma multidão passando em procissão, cega, sem o evangelho, e eu pude pensar no que o sentimento que Jesus teve. Ele se compadeceu dela. Às vezes, quando a gente não se compadece, a gente pode odiar as pessoas, a gente pode se achar superior a elas. Mas ainda há tempo a pedir a Deus que reacenda em nós a chama do coração, que se compadece ainda pelas pessoas, sejam elas quem forem. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu pão, o Senhor alimentou a nossa alma, o Senhor nos deu da água da vida. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ver as pessoas como carentes, como sedentas, como famintas do evangelho. Que o Senhor nos ajude a amá-las, mesmo quando elas nos tratarem mal, quando elas forem hostis à nossa mensagem. Mas que nós não desistamos de amar as pessoas e dar a elas o evangelho de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.